Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Quero te agradecer você que visualizou aí, clicou para assistir, já se inscreve no canal, deixa o seu like aí, que a gente vai fazer várias reações aqui ao que foi o jogo hoje entre Vasco e Flamengo. Vamos ver o que o pessoal tem, sem enrolação, vamos logo ver o que o pessoal falou aí da partida. Vamos lá. E o Verratti chega no segundo semestre de 2023. A partir de então, o Vasco depende muito dos dois. Sim. Um salvando lá atrás, outro salvando na frente. Então, tá tentando construir um resto de time para essas duas pontas. Agora, o Vasco não está pronto, claro. O Flamengo está em outro patamar, como diz o Bruno, ele está patamares acima do Vasco, né? Não é um só, está vários patamares acima do Vasco. Mas mesmo assim, quando a gente vê um Flamengo que contra o Central Córdoba faz o jogo decepcionante que fez. Aí ele contra o Grêmio empolga, contra o Juventude faz 6, aí hoje também já não faz um jogo, mas né? Já oscila. Te pergunto, muita gente fala, não, esse Flamengo aí tá pronto, tá nos cascos e tal, esse é o Flamengo, é daí para melhor. O Flamengo também não tá pronto ainda? Tá pronto, todo time está em constante transformação. Mas você tem que considerar o calendário. Você não vai manter o mesmo nível o tempo todo. Não vai. Não vai ter a mesma pegada de todos os jogos, jogando 2 vezes por semana, sem descansar, sem praticamente treinar, tem pouquíssimo tempo de treino. Então, o jogo com o Central Córdoba é um jogo assim, foi por acaso. Não foi exatamente por acaso. O Central Córdoba propôs ao Flamengo uma situação a qual ele não está acostumado. E, claro que não o jogo inteiro, mas durante o primeiro tempo especialmente, é uma marcação alta muito intensa que normalmente o Flamengo não tem. O Flamengo, é claro que é um risco, e eles assumiram esse risco de, passando por essa marcação inicial, encontrar espaço lá atrás. Mas eles conseguiram, muitas vezes, fazer essa marcação, fazer com que o Flamengo perdesse a bola no campo de defesa. E ali eles geraram situações que, inclusive, se transformaram nos gols do Central Córdoba. Ganharam o jogo ali. Agora, poucos são os times do Brasil que fazem isso contra o Flamengo. Sorte, acho que por medo, acima de tudo. Central Córdoba teve sorte. Essa bola lá, os caras vão vir aqui e vão fazer 2, 3. Mas é uma circunstância tática que talvez possa gerar dificuldade para o Flamengo. Quando você falou, tem um excelente, eu falei banco, você falou, um excelente banco, mas o banco também não deveria corresponder a essa necessidade. Quando a gente fala do Flamengo, tem um baita elenco, tem um banco sensacional, esse é o time que consegue lidar com várias competições. Não deveria ser assim também? Mas eu acho que o banco corresponde. Eu acho que o jogo de hoje não é um retrato do Flamengo das últimas semanas. O jogo de hoje é um retrato do Flamengo que não vai sustentar 6x0 todo dia. Também. O retrato para mim do Flamengo é o Flamengo contra o Inter, que é interessante, porque do outro lado era o Inter, e tem que mudar 2 vezes dentro do mesmo jogo. Acaba que tem uma excelente atuação do Rocher no primeiro tempo e do Antony no segundo. É o Flamengo contra o Vitória, é o Flamengo contra o próprio Juventude, Flamengo contra o Grêmio. O Flamengo contra o Grêmio escolheu dosar, porque fez 2x0, o jogo estava muito sob controle. O retrato do Flamengo no Campeonato Brasileiro não é o segundo tempo contra o Vasco, que o banco não... Não, hoje talvez... é um clássico também, né? Ainda que tenha toda a fragilidade do Vasco, claro, é um rival histórico do outro lado que, em alguma medida, entra no pacote. Teoricamente, né? Teoricamente, um clássico com o mando do adversário, né? Pois teoricamente, o mando era do Vasco. São 4... Quinto jogo do Flamengo. Isso. Os outros 4 jogos, a gente consegue ver muito claro o que é o Flamengo até aqui e não necessariamente esse jogo contra o Vasco. Se esse quinto jogo contra o Vasco fosse, uma situação de confirmação de queda, não veio bem contra o Juventude, não conseguiu jogar contra o Grêmio fora de casa, aí eu poderia falar, esse banco não está ajudando. Não, acho que hoje é uma situação muito específica, acho que o cansaço pode pesar, acho que você não consegue manter essa rotação o tempo inteiro, acho que vai sofrer muito na terça-feira. Isso precisa ser considerado. Talvez lá você não tenha que ter uma exibição como você tenha contra o Juventude ou contra o Grêmio, quando você tenha que simplesmente fazer a pontuação que você deixou de fazer em casa contra o Central Córdoba, que muito provavelmente estava na conta, no planejamento. E no fim de semana que vem, de sentar aqui e falar, foi uma queda, não foi, esse Flamengo cansou, esse Flamengo está oscilando, porque senão todo fim de semana a gente vai ter esse debate. Mas foram 2 jogos bons e hoje não foi bom. Será que está caindo? Não, hoje vai ser assim. Que de alguma forma muito pouco não vai jogar 38 jogos no hoje não foi um jogo nível. ruim. O Flamengo fechou com 64% de posse de bola, N finalizações, né? Então, eu acho que o resultado... Controlou o jogo, dominou o jogo, empurrou o Vasco. Não fez o gol, faltou o ponto final. Eu acho que o resultado condiciona a análise. Eu acho que a gente não está colocando que 7 defesas faz muita diferença. O Jardim foi o cara do jogo, a gente está falando. O Flamengo fez mais gols
fez menos gols no Juventude do que o Léo Jardim fez de defesas contra o Flamengo. Sim. Então eu acho que também condiciona, né, o resultado acaba condicionando a análise de que o Flamengo não conseguiu. Eu acho que tem essa questão, eu acho que o time funcionou. Agora O Flamengo fica errando finalização e fica fabricando goleiro, pô. Fica fabricando craque. É super goleiro. O Léo Jardim é um super goleiro? Não é, pô. Tinha que entrar com um cara que resolve. para a eficiência não nas gol. finalizações, né, porque foram 7 defesas, mas foram 17 finalizações. Sim. Então, teve uma margem aí de mais 10, né, que o Flamengo não conseguiu ser efetivo e fazer pelo menos um gol. Então, acho que o que não funcionou foi a eficiência de um time que costuma ser letal na maioria das vezes. Não vai acontecer sempre, né? Acabou não acontecendo justamente no Clássico. O Vasco na temporada passada, com 5 jogos, 5 rodadas, tinha uma vitória e 4 derrotas. Inclusive até condicionou a demissão do Ramon Dias, né, naquele período ali muito ruim. Sofreu já tem mais pontos que na temporada passada, nesse período, fez mais gols e sofreu menos. Sim. Ou seja, o Flamengo enfrentou um time que talvez, olhando para o Campeonato Brasileiro como um todo, eu não coloco no mesmo patamar do Juventude, não. Eu até coloco um pouco acima. Sim. E tem essa questão também de ser um clássico, obviamente. Eu acho que isso pesa bastante no jogo. Aí, foi um resultado muito parecido, guardadas as proporções entre os dois adversários, mas foi um resultado, um gosto para o rubro-negro muito parecido com o jogo contra o Inter, em que o Flamengo produziu para ganhar. Ali era uma situação diferente, um duelo tático muito mais, com armas muito mais iguais entre os dois técnicos, né? Hoje você tira isso, mas coloca a questão de ser um clássico, os dois lados muito tensos também de não sofrer o gol numa dessas eventualidades do futebol. Então acho que isso tudo tem que ser pesado. Agora, de todos os resultados que você listou, resultado, não é nem desempenho, mas resultado, o único ponto fora da curva é contra o Central Córdoba. No Brasileiro, o Flamengo tem tido atuações muito sólidas, mesmo nos jogos em que não ganhou por circunstâncias, como contra o Inter e como hoje. É isso. Felipe Luiz vai falar, vamos nessa. Bom. Boa noite. Não vi em nenhum momento excesso de confiança. Aliás, eu prefiro o excesso de confiança que a falta de confiança, né? Mas em nenhum momento eu vi excesso de confiança, ao contrário, jogadores super intensos, sabe usar as palavras, querendo vencer em todo momento, acelerando as jogadas. Tentando fazer um jogo para frente, vertical e até pecando em excesso por isso, muitas das vezes, principalmente no primeiro tempo, mas fizemos um jogo onde tivemos o domínio total, o domínio das chances, tivemos a bola, colocamos o adversário onde a gente queria que ele tivesse, mas o adversário que está muito bem treinado, muito bem organizado. Só não fez o gol. A gente vê que tem muitas coisas muito bem trabalhadas na fase defensiva do Vasco. Não é fácil de entrar, não foi fácil no Carioca em nenhum dos jogos e não ia ser fácil hoje, mas nós fizemos muitas chances e o goleiro dele sai como o melhor em campo. Portanto, esses dias acontecem, a gente tem que esquecer, deixar o resultado e olhar realmente o que foi feito. Acredito que a equipe... Cara, olha, deixa eu te falar. Não se espante se seja lá quem for o técnico da seleção brasileira convocar esse cara. Não se espante, tá? Terceiro goleiro, dane-se. É capaz dele ser convocado por causa dessa atuação hoje. O Flamengo fez um grande jogo. Cometemos alguns erros, sim, porque o adversário tem jogadores com muita qualidade, mas como eu falei, para mim, na minha opinião, fizemos um jogo onde merecemos mais. Felipe, aqui. Thiago Lima do GE. Eu queria te perguntar qual a sensação você sai desse jogo, um jogo onde o goleiro adversário sai com o melhor em campo, e no segundo tempo, com a dificuldade de entrar na área do Vasco, você não chegou a pensar em colocar o Luiz Araújo por conta da finalização, a boa finalização que ele tem de fora da área? Obrigado. Desculpa, no começo você falou o que a pergunta? Do empate? Bom, não, claro que a gente esperava vencer um jogo. Entramos em todos os jogos para vencer, mas sabemos que o clássico nunca é fácil, tem esse componente mental, né, e esse componente da torcida que mexe muito e fica esse jogo muito mais agressivo, muito mais intenso que os outros jogos.
Mas então uma sensação sempre quando a gente não vence é uma sensação ruim, porque o Flamengo entra no campo para vencer todos os jogos. E da minha parte, principalmente, queria ter vencido, né? Mas e o outro foi do Luiz Araújo. Do Luiz Araújo, pois eu optei pelo Plata jogar uns minutos de 9 no lugar do Bruno. Aí depois, com a entrada do Pedro, eu passei o Plata para a posição natural dele. E não, naquele momento que o time... Eu fiquei com uma troca ainda para o final, mas eu entendi que o Alan ia me dar mais ritmo e velocidade de circulação. E mais também estabilidade na hora da perda da bola, né? Cara, muita gente boa de fora hoje, né? E o Flamengo não garantiu o resultado. Deixa sua opinião aí nos comentários. O que foi essa partida para você? Para mim, cara, foi uma derrota, né? Mas levando em consideração o jogo que tem quarta-feira, né? Vamos considerar que pode ser que... Vamos esperar um bom resultado, né? Também. É isso aí, deixa sua opinião nos comentários, se inscreve no canal, deixa like, beleza? Valeu por você que assistiu até aqui, um grande abraço e até a próxima. Fica aí que tem mais vídeo, tá? Fica aí que tem mais vídeo, eu fiz análise do jogo também, pode dar uma olhadinha no canal. Valeu, um grande abraço.